Boa noite Regina, boa noite Felipe, Simão, boa noite Dona Carmen, todos muito bem-vindos. Estou me ajustando aqui para a gente conversar. Espero que todos estejam bem, espero que seja uma noite agradável. Que bom. Como é o meu costume, eu espero até às 8h05 para a gente começar a conversa mesmo, né? O assunto hoje é bem complicado, então é até bom esperar. Oito e 2 aqui, mais 3 minutinhos a gente começa. Já vou dizendo, né, se vocês tiverem inquietações, questões específicas sobre o assunto, estejam muito à vontade para escreverem aí nos comentários e, na medida do possível, eu consigo ler e comentar também. Boa noite, Bruno Barros, boa noite, Dona Dulcineia, boa noite, Eduardo Monteiro. Que bom que vocês estão por aqui. Que bom que a gente vai ter essa conversa hoje. Pronto. Oito e 4. Vamos lá, né? Pois bem, são 8h05, né? Meu costume é começar às 8h05. Pode ser que mais alguém se junte a nós, mas começamos por aqui nossa conversa, até porque ela vai ser um pouco difícil hoje, assim.
Primeiro eu confirmo, né? Imagino que vocês estejam me ouvindo, mas se tiver qualquer problema podem dizer aí. Eu digo que o estudo vai ser um pouco mais longo, porque eu sei que o assunto é vasto, assim, né? E tem outra questão hoje, né? É um assunto muito interessante. Eu sei que muita gente tem interesse em entender melhor a diferença do cânone que nós, luteranos, usamos e que os católicos romanos usam. Eu sei que o princípio do sola escritura também, ele é discutido hoje, gera algum interesse. E isso é interessante, né? Gera um interesse na gente de conversar sobre isso. Por outro lado, é uma conversa meio longa e cheia de detalhes, então eu vou falar muito, né? Eu vou falar muito. Então eu sei que vocês vão ter que ter uma perseverança aí para conseguir acompanhar, e eu conto com vocês para, assim, se quiserem perguntar qualquer coisa em qualquer momento, estejam muito à vontade, porque senão pode ficar um pouco mais maçante ainda, né? Quando a gente está presencialmente, assim, a gente tem essa interação um pouco mais fácil, então o tempo passa mais tranquilo, né? Como a gente está meio à distância, assim, vamos fazer o que é possível. Eu começo com uma pergunta então para vocês pensarem. Eu vou compartilhar com vocês as respostas que eu escutei no domingo, né? Que é a seguinte: o que a Bíblia tem que outros livros não têm? É uma pergunta simples, talvez a resposta não seja tão simples assim, mas o que a Bíblia tem que outros livros todos não têm? Né? O que vocês pensariam por aí, eu imagino? Eu conto para vocês duas respostas, né? Dois tipos de respostas que eu escutei no domingo e que se complementam, né? Algumas pessoas disseram assim: a Bíblia tem o que os outros livros não têm, o fato de que ela é inspirada por Deus, né? É uma resposta muito, muito boa e muito útil. Outra resposta que eu escutei também e que é muito útil também, a gente pode dizer isso de diversas maneiras, né? Mas a pessoa que respondeu disse assim: é um livro que transforma vidas. Né? Transforma vidas. Outra forma de dizer isso é pensar assim: a Bíblia tem um texto ali, uma mensagem que produz fé, que tem um potencial, né? Uma capacidade diferente do que temos em outros livros. Ela produz fé em quem recebe essa mensagem. E então eu acho que essas duas respostas se complementam, sim, porque uma olha para a origem do texto bíblico, e aí lembra da inspiração, e a outra resposta olha para o efeito do texto na pessoa que o lê, né? Uma olha para a fonte e a outra olha para a recepção. E de fato, então, a Bíblia ela é inspirada e ela também produz algo diferente do que outros textos fazem. Isso vai ser importante para a gente, porque na nossa conversa sobre a autoridade das Escrituras, nós vamos dizer, né, teoricamente, do ponto de vista mais intelectual isso, mas que ela tem uma autoridade causativa, porque ela causa a fé no coração das pessoas, diferente de outros textos, né? É uma autoridade causativa, de causar alguma coisa, e depois a gente vai dizer também que ela tem uma autoridade normativa, porque ela dá uma norma de fé para a gente. O Felipe deu uma resposta muito boa aqui, né? O autor presente na hora da leitura, né? O autor presente na hora da leitura, considerando que o Espírito Santo age no momento em que nós lemos as Escrituras, né? E ele, como autor final desse texto, de verdade é uma boa resposta também. E entra nessa dinâmica, né, da inspiração e da recepção, que não é mera leitura intelectual, né, que também produz algo diferente na gente. Muito bom a gente ir por esse caminho. Agora eu vou para a nossa divisão aqui de dois assuntos, né, para dizer os tipos de perguntas que eu quero que a gente converse hoje aqui. De um lado, primeiro,
como a Bíblia foi escrita e chegou até nós, claro que isso muito brevemente, né? Isso dá outras conversas, e por que esses livros que nós temos e não outros livros, né? Porque a Bíblia é formada por tais livros e outros ficam de fora, essa é a questão do cânone. E do outro lado nós vamos conversar também o que é o sola escritura, o que é e o que não é o sola escritura que nós confessamos, né? E por que o sola escritura, esse princípio de somente as escrituras, é importante para a gente, para a igreja hoje ainda, né? Não é algo que fica para trás. Se a gente conseguir conversar sobre isso, eu me dou por satisfeito, né? Mas então comecemos falando um pouco mais dessa Bíblia, né? Desse livro tão especial, com esse autor final que está presente na hora que a gente lê, né? Vamos falar sobre isso. Mas eu começo lembrando que apesar de ter um autor final, que é o Espírito Santo, a Bíblia foi escrita, na verdade, em livros separados, em lugares diferentes e épocas diferentes, né? De tal forma que quando alguém diz assim, lá no tempo da Bíblia, a gente pode perguntar, que tempo da Bíblia? Né? Porque o tempo da Bíblia, ou seja, o tempo que gastou para a Bíblia ser escrita, né, para todos os livros serem escritos, ele compreende séculos e séculos, né? Então o tempo da Bíblia, na verdade, são vários tempos diferentes, momentos históricos completamente diferentes. E lugares também, né? Lugares diferentes também. Nem toda a Bíblia foi escrita ali na Judéia, nem toda a Bíblia foi escrita em Jerusalém. Nós temos muitos textos escritos fora dali. Também temos linguagens diferentes, né? E estilos diferentes também. Linguagens, eu estou falando que nós temos idiomas diferentes na Bíblia, idiomas mesmo, né? Todo mundo sabe que nós temos o hebraico e em menor parte o aramaico aparecendo no Antigo Testamento e o grego aparecendo no Novo Testamento. São 3 idiomas, mas além de idiomas diferentes, são estilos diferentes também, né? O hebraico lá, usado para o Pentateuco, para o Gênesis, por exemplo, não é o mesmo hebraico utilizado num livro bem posterior, por exemplo, Daniel, né? Há um estilo diferente porque os séculos passaram ali, né? E a língua é viva. Da mesma forma que Machado de Assis não escrevia como nós escrevemos hoje, né? Ou mesmo as pessoas, não grandes escritores, né? Mesmo as pessoas do tempo de Machado de Assis. A língua muda. Também nós temos gêneros diferentes, né? Gêneros do discurso diferentes. Temos na Bíblia narrativas que parecem história, né? Um jeito de contar história. Nós temos poesia, né? Que são os salmos, se não poemas, né? Nós temos cartas também. Temos textos bem peculiares, como o Apocalipse, por exemplo. Então são vários gêneros literários, gêneros do discurso diferentes nas Escrituras, né? Isso só para a gente ver essa variedade que há dentro desse livro que a gente chama de Bíblia, né? Uma variedade de idiomas, de estilos, de lugares, de épocas, de gêneros do discurso, mas apesar de toda essa variedade, nós temos um objetivo único na Bíblia como um todo. E qual que seria esse objetivo único? É a nossa salvação, né? Em última instância, é a nossa salvação. E é claro que para atingir esse objetivo único, as Escrituras como um todo vão apontar para Cristo, né? E esse é o caminho. Mas aqui a gente entraria, se conversasse muito sobre isso, num assunto de outro estudo que a gente deve fazer sobre interpretação, né? Sobre a leitura das Escrituras. Vamos entrar agora então na questão do cânone especificamente, né? Esse conjunto de textos escritos em momentos diferentes, de formas diferentes, eles são reunidos num livro, né, num volume, que a gente vai chamar de Bíblia. E a questão que eu propus antes, né, porque uns livros estão dentro desse cânone e outros ficam de fora. Mais especificamente, para a gente ir direto ao ponto, né, o que muda entre o cânone da Igreja Católica Apostólica Romana e o cânone que nós, luteranos, usamos, né? Qual é a diferença?
Eu acho que muitos de vocês saberão a diferença, né? Eu sei que no domingo apareceu a resposta para mim bem correta, né, no estudo presencial, e eu imagino que vocês saibam. A diferença é uma quantidade de livros no Antigo Testamento, né? Mas aí fica uma questão que é bom a gente fazer, né? Quer dizer então que Lutero retirou livros da Bíblia? Quer dizer que ele inventou uma novidade nesse sentido? Essas duas perguntas, né? Lutero retirou o livro da Bíblia e ele inventou uma novidade nesse sentido? Não respondamos apressadamente, né? Antes, só lembrar ali, essa lista de livros a mais que há no cânone da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Tobias, Judite, o livro de Baruque, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, o Eclesiástico, que também é chamado Sabedoria de Jesus ben Sirach, e Sabedoria de Salomão, que obviamente não é de Salomão, né? Esses são os 7 livros a mais que há no Antigo Testamento da Igreja Católica Romana. Além deles, há trechos a mais no livro de Daniel e no livro de Esther, né? Essas são as diferenças, né? É basicamente isso. E isso gera algumas acusações, às vezes desonestas, da parte de católicos muito conhecidos, né? Eu vou ler o texto, eu até deixo uma observação, né? O objetivo do estudo não é levantar um debate, não é responder e entrar numa discussão sobre isso, né? O objetivo do estudo é apresentar a nossa posição. Mas como a nossa posição é criticada e às vezes não com muita honestidade, faz-se necessário que eu mostre a crítica feita para que vocês entendam bem como que o nosso posicionamento tem sentido mesmo diante dessa crítica feita, tá? Esse é o objetivo de trazer palavras de pessoas de outras tradições aqui, né? Não também fazer o contrário, né? Já que estão nos criticando, vou criticar os outros. Não é isso, mas é deixar claro o que nós pensamos, mesmo diante do que outros dizem sobre nós, né? Então eu trago aqui, por coincidência, um texto que está no site de um padre muito conhecido no Brasil, né, entre os católicos mais tradicionais, que é o padre Paulo Ricardo, né? E ele diz assim, num texto cujo título é justamente qual é a diferença entre a Bíblia católica e a protestante, assim está escrito lá. Abre aspas, né? Não sou eu que estou dizendo isso, por favor. No século XVI, os protestantes afastaram-se do magistério, renegando-o sob a alegação de que a Igreja Católica havia se corrompido. Empreenderam um grande esforço arqueológico para recuperar a chamada Igreja Primitiva. Ele está sendo irônico aqui, certamente. Nesse movimento, descobriram que o povo judeu possuía uma lista diferente de livros sagrados, com 39 livros, ou seja, 7 livros a menos que o cânon católico. Daí, para concluírem que a Igreja Católica acrescentou os outros livros, foi questão de tempo, né? Eu digo que isso aqui não é honesto, até porque eu sei que o padre Paulo Ricardo é uma pessoa muito culta e um conhecedor da história da Igreja, né? Então, vamos ver aqui o que há de problemático nisso aqui. Primeiro, ele dizer que essa lista que circulou entre os protestantes teria 7 livros a menos do que o cânon católico, né? Se o cânon católico oficialmente em um concílio só foi definido no Concílio de Trento, né? Havia um cânon prático, um cânon de uso, né? Mas não oficialmente um cânon dito, este é o cânon católico romano, né? Romano também, é bom dizer. Depois nós veremos isso também. Outro problema aqui é essa ideia de que os luteranos, Lutero, teria tido que buscar num esforço arqueológico, o que os judeus faziam com esses textos, né? O que os judeus tinham na Bíblia deles. Também quero demonstrar que não era necessário fazer isso, né? Não era necessário fazer isso e o Paulo Ricardo sabe muito bem. Mas antes disso, algumas observações bem pontuais, né? Primeiro,
Lutero traduziu os apócrifos, esses 7 livros a mais estão traduzidos na Bíblia de Lutero, né? E ele manteve esses livros na sua edição da Bíblia, publicada amplamente, né? Óbvio, nas proporções do século XVI, né? E é bom acrescentar, né? Também entre os reformados, pensando na reforma realizada na Suíça, esses livros permaneceram na Bíblia também, né? Permaneceu entre os reformados também. Também na Inglaterra, na Reforma Anglicana, a King James mantém esses livros, esses 7 livros. Ou seja, entre os protestantes no século XVI e começo do século XVII, esses livros não sumiram das Bíblias, eles permaneciam nas Bíblias. Tudo bem, aí vem outro dado. Lutero acrescentou uma nota introdutória a esse conjunto de livros, ele juntou esses livros num grupo e acrescentou uma nota dizendo o seguinte, em linhas gerais, um pequeno parágrafo informando: estes livros estão aqui, eles são importantes para a leitura, para a edificação e conhecimento histórico, mas eles não são inspirados como os outros, como os demais livros das Escrituras. Ou seja, os livros estavam ali, mas com uma nota dizendo que eles não têm o mesmo estatuto, o mesmo status canônico que os outros livros. Agora, eu observo algo muito importante para a gente ver como que aquela afirmação do padre Paulo Ricardo não é correta. Essa nota de Lutero sobre o status diferente desses livros, ela não é uma novidade. E ela não é fruto de uma busca, entre aspas, arqueológica, ela não é fruto de uma busca do que os judeus faziam simplesmente, né? Há um precedente no âmbito da Igreja Romana importantíssimo para isso. Lutero está recuperando algo da própria tradição da Igreja, né? Lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana só definiu oficialmente o seu cânon no século XVI, após a reforma no Concílio de Trento. Agora, o que eu trago aqui que é o mais importante, né? É um texto de Jerônimo, né? Jerônimo que não é qualquer pai da igreja, né? Ele é o São Jerônimo, né? Canonizado, considerado um doutor da igreja, o tradutor da Vulgata, que se torna, a partir do Concílio de Trento, a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Esse sujeito, que não é qualquer um, no ano de 391, ele escreve um prefácio para os livros de Salomão, né? Para esse conjunto de livros de Salomão. E no prefácio, eu vou ler isso aqui, é um pouquinho longo, não é muito longo, mas eu vou ler, tentando ler muito claro para vocês acompanharem, porque é muito importante o que Jerônimo escreve, né? Ele escreve assim, olha, também está incluído nesse conjunto de livros que vem sendo transmitido, né, como livros de Salomão, o livro do modelo de virtude, Jesus, filho de Cira, e outro escrito de autoria falsamente atribuída, intitulado Sabedoria de Salomão. Ou seja, ele sabe que não é de Salomão, obviamente, mas esses livros circulavam juntos com os livros de Salomão. O primeiro desses, que é o Jesus ben Sira, eu também encontrei em hebraico, e nós também temos uma boa parte do livro em hebraico, intitulado não eclesiástico, como entre os latinos, mas parábolas, aos quais foram juntados o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, como se tivessem mesmo valor, a semelhança não somente do número dos livros de Salomão, mas também o tipo de assuntos. Ou seja, o assunto desses livros é o mesmo dos livros de Salomão. São livros também, a gente chama hoje de sapienciais, né? Mas ele vai dizer como se fosse muito semelhante, mas agora vem algo importante. O segundo desses livros, que é o Sabedoria de Salomão, nunca esteve entre os hebreus, sendo que o próprio estilo cheira à eloquência grega. Isso não tem problema nenhum. E nenhum dos antigos escribas afirma que este é de Fílon, o judeu. Na época dele já havia gente dizendo, né, que seria assim. Agora vem a parte importantíssima, por favor, prestem muita atenção, né? E lembrem, isso aqui é Jerônimo escrevendo. Portanto,
assim como a igreja também lê os livros de Judite, Tobias e os Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também uma pessoa pode ler esses dois livros, ou seja, o Eclesiástico e Sabedoria de Salomão, para fortalecimento do povo, não para confirmar a autoridade dos dogmas da igreja. E aí eu sei que alguns vão dizer assim, mas isso era uma opinião do Jerônimo só. Mas olha o que Jerônimo está dizendo, ele não está dizendo que é só uma opinião dele, ele está dizendo, assim como a igreja também lê Judite, Tobias e os Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas. Ou seja, Jerônimo está testemunhando que, aos olhos dele, a igreja, o que ela fazia no final do século IV, era ler esses livros, mas não reconhecê-los como tendo o mesmo status das escrituras canônicas, né? Isso tudo eu estou dizendo para quê? Não é nem para criticar, nem para nada, é só para dizer, não digam que Lutero está inventando algo com essa nota que ele coloca junto aos apócrifos, né? Lembrando que Jerônimo também chama esses livros de apócrifos, né? Lutero está simplesmente repetindo algo que foi dito pelo grande pai da igreja, São Jerônimo, né? Não é uma novidade. Isso eu acho importante deixar claro, né? Eu acho desonesto se alguém diz assim, não, Lutero inventou isso, uma pessoa que certamente leu Jerônimo assim, vorazmente, né? Então, outra crítica aqui. Ora, Lutero e o protestantismo, esse é de um site católico chamado Veritatis, né, ou Veritatis, né? Diz assim, ora, Lutero e o protestantismo recorreram à tradição dos judeus da Palestina, enquanto a Igreja Católica, seguindo o uso dos apóstolos, optara pela tradição dos judeus de Alexandria. Aqui tem dois problemas sérios que eu vejo aqui. O primeiro é dizer assim, a Igreja Católica. Qual Igreja Católica? Né? E aqui eu já faço aquela observação de que o cânone das igrejas no Oriente, das ortodoxas, não é igual ao da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E não é igual entre elas também, entre as igrejas ortodoxas do Oriente, não há um cânone somente, né? Mas é comum encontrar, por exemplo, a oração de Manassés como texto canônico no Oriente, nas igrejas ortodoxas do Oriente. Também é comum, menos comum, mas aparece em alguma, o quarto livro de Macabeus, por exemplo, né? O terceiro e o quarto livro de Macabeus. O caso da igreja da Etiópia, da ortodoxa etíope, em que aparece o livro de Enoque, por exemplo. E todas essas igrejas se reconhecem como igreja católica, né? Só que igrejas católicas. Mas cada uma chegou a uma conclusão diferente sobre o cânone. Já desmonta a ideia de que foram os protestantes que resolveram ter um cânone diferente, o único cânone diferente, né? Não é isso que acontece. Agora, o outro problema aqui é que é muito astuto isso, né? A Igreja Católica, seguindo o uso dos apóstolos, optara pela tradição dos judeus de Alexandria. Isso parece verdadeiro pelo fato de que os apóstolos que escreveram e promoveram o texto do Novo Testamento, de fato, eles recorreram, o mais das vezes, à tradução grega do Antigo Testamento, até por uma questão muito prática, né? Se eles estavam escrevendo em grego, nada mais fácil do que usar o texto que eles vão citar ali em grego, porque não tem o trabalho de traduzir na hora, né? Você já recorre ao texto em grego e cita no seu texto que está sendo escrito em grego, é uma questão muito prática. Agora, isso não quer dizer que eles optaram por um cânone do Antigo Testamento produzido em Alexandria. Afirmar isso já é afirmar outra coisa para a qual nós não temos evidências tão claras assim. Não quer dizer que os apóstolos não lessem alguns desses textos que nós chamamos de apócrifos. Ler um texto não é, e mesmo usar um texto, não é reconhecer o valor canônico desse texto necessariamente.
Inclusive vão dizer assim, lembra do Jerônimo lá, né? Jerônimo, ele fala assim dos apócrifos, mas ele cita os apócrifos, então ele valoriza. Gente, Lutero também cita apócrifos, né? Isso não quer dizer que ele tem um status diferente, que ele não é canônico como as escrituras, que ele não é inspirado, não quer dizer que o texto não tem valor, que eu não vou ler, que eu não vou citar, né? São assuntos diferentes. Mas eu queria fazer uma observação muito importante aqui sobre essa questão que eles dizem de que havia um cânone na Palestina e um cânone em Alexandria. Isso tem uma aparência de verdade nisso, mas há um sério problema, que é o seguinte, que há um cânone na Palestina, né, na região da Judéia e Galileia, isso é verdadeiro, a gente tem evidência textual disso, pelo menos de Joséfo, lá no ano 70, fazendo uma lista dos livros do Antigo Testamento, dando um número que a gente consegue conciliar com o que nós temos na Bíblia hebraica hoje, que nós temos na nossa Bíblia no Antigo Testamento luterano, protestante, né, que circula entre nós. Tudo bem, existia esse cânone palestino, entre aspas, né? A questão do cânone alexandrino, aí já entra muita reconstrução histórica, muita hipótese. Por quê? Existe a tal da Septuaginta? Sim, mas o termo Septuaginta ele é muito melhor usado para dizer só da tradução da Torá, da tradução dos 5 primeiros livros de Moisés, né? Isso é a Septuaginta originalmente. Depois foram agregados textos do Antigo Testamento, os outros textos traduzidos para o grego também, ao longo do tempo, né? Não numa tacada só, num empreendimento de tradução só. E aí se juntaram profetas, se juntaram livros históricos, e aí chegou-se ao que vamos dizer hoje que é a Septuaginta, né? Que é o cânon alexandrino. O problema é que não existe um manuscrito desse texto alexandrino. Primeiro, não existe um cânone alexandrino juntado e feito por judeus. Nós não temos isso preservado, né? Não temos um conjunto de textos do Antigo Testamento em grego com esses livros todos feitos por judeus. O que nós temos são volumes preparados já na era cristã por cristãos, né? Os grandes códices que nós temos do texto do Antigo Testamento em grego foram produzidos por cristãos. Esse é um primeiro ponto. Então, para a gente dizer que esse era o cânone dos judeus de Alexandria, não é tão fácil assim. Outro problema, nós não temos 2 códices com o mesmo conjunto de livros exatamente igual. Ou seja, nenhum códice é um manuscrito encadernado em forma de livro, né? Nenhum códice que a gente tenha do que a gente chama de Antigo Testamento grego, da Bíblia grega, tem exatamente os livros que tem na Bíblia Católica Apostólica Romana, né? Sempre tem livros a mais, sempre tem livros a mais. E por isso no Oriente escolheram livros a mais, né? É muito comum nesses manuscritos nós termos vários livros diferentes. Inclusive, é muito bom notar que em alguns desses nós temos um tal de livro de odes, né, um livro de poemas, que nesse livro de odes ele é obviamente cristão e está colocado no Antigo Testamento. Ele é obviamente cristão porque, por exemplo, o Cântico de Maria está lá, né? Isso é muito interessante. O Gloria in Excelsis, que a gente canta na igreja, na nossa liturgia, está lá também, né, no manuscrito do século IV. No Antigo Testamento, sendo que são textos obviamente cristãos, ou seja, são cristãos que ajuntaram esses textos e fizeram esse Antigo Testamento grego junto com vários livros, né, que circulavam originalmente entre judeus. Mas o que eu estou dizendo? Tudo isso é só para dizer, essa história de que os protestantes optaram pelo cânone da Palestina, enquanto os católicos romanos, junto com os apóstolos, optaram pelo cânone de Alexandria, judaico de Alexandria, ela não se sustenta porque esse cânone judaico de Alexandria nós não sabemos se ele existia, nós não sabemos como ele era, nós só sabemos que os cristãos depois reuniram esses textos, na era cristã, obviamente já,
e que esse conjunto de textos era muito maior do que é a Bíblia Católica Apostólica Romana hoje. Então, não sei se essa parte, eu acho que até presencialmente ela é mais complicado de entender, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender pelo menos o ponto, né? Qual é. Agora eu passo para outra questão aqui, né? Os luteranos questionam a autoridade do magistério papal, né? Todo mundo sabe isso. Nós dizemos que não, o Papa não tem essa autoridade toda que a Igreja Romana diz que tem. E aí a resposta romana para isso, quando entra no assunto da Escritura, me parece perigosa, porque ela tende a desvalorizar a autoridade da Escritura quando eles dizem assim, né? O argumento é esse, católico apostólico romano, não é meu, tá? Foi a Igreja Católica que definiu o cânone. Ponto. Então, a Igreja Católica tem autoridade anterior à autoridade da Escritura. Percebem? Que a gente diz assim, não, a autoridade final é a Escritura. E aí o argumento católico vai ser, não, como? Se a Igreja que definiu qual é a Escritura, a Igreja tem uma autoridade anterior à autoridade da Escritura. O perigo disso é que você acaba colocando a autoridade da Igreja como maior do que a das Escrituras, né? E a gente sabe a que isso pode levar, né? Então, não foi bem assim, nós vamos dizer. Como foi, então? Né? Primeiro nós vamos perguntar assim, como que a Igreja reconheceu o cânone? A Igreja não reconheceu e definiu o cânone numa canetada do Papa, né? Não foi assim que aconteceu. Isso nós temos vestígios e registros textuais que mostram para a gente que a Igreja foi, ao longo do tempo, em lugares diferentes, criando o hábito de valorizar tais e tais textos, né? E não foi de uma vez só que chegaram à conclusão, são esses textos, exatamente esses, né? Nós temos listas diferentes, inclusive dizendo, é comum na igreja, nas igrejas aqui da região em geral, que se leiam tais e tais livros no uso litúrgico, né? E isso gerava essa valorização como texto canônico. Essas listas às vezes diziam, né, por exemplo, o cânon muratoriano, eu me lembro, dizendo, olha, as igrejas leem o Apocalipse de João e o Apocalipse de Pedro. Obviamente, já dizia, olha, não há muito consenso sobre isso. E é claro que o Apocalipse de Pedro ficou de fora, né? Mas em algum momento algumas igrejas valorizaram alguns textos que que a igreja depois entendeu que foram ficando de fora. Por quê? Porque o consenso foi sendo criado, né, de reconhecer que esses livros aqui são inspirados, são canônicos e esses não. Mas isso é um processo, é isso que eu quero dizer, isso é um processo meio que natural, né? Não é o termo mais adequado, mas eu vou dizer, dá para entender, né? Um processo natural de reconhecimento do que é texto que tem essa autoridade diferente. A primeira pergunta que eu fiz no estudo, né? O que a Bíblia tem que outros livros não têm? Basicamente é isso que eles procuravam, né? Essa autoridade a mais, essa autoridade de perceber que é um texto inspirado, que é um texto que produz fé, né? Que não é um texto como os outros. Um processo lento, gradativo, fez a igreja reconhecer esses textos, né? Esse conjunto qual era. Por isso a gente diz que a igreja reconheceu o cânone, não que ela definiu um cânone. Definir seria uma atitude mais de cima para baixo, na base da canetada, né? Na base de uma autoridade mesmo fazendo. E reconhecer é algo mais orgânico da igreja como um todo, lendo os textos e valorizando os textos. E o que os textos faziam com ela também, né? Com a igreja. E aí outra pergunta que se deve fazer também, né? Qual foi a igreja que reconheceu o cânone? Porque, de fato, há um processo humano envolvendo isso daí, né? São pessoas que vão reconhecendo e vão afirmando o valor desses textos. Mas qual foi a igreja, né? E a questão não é a igreja do Papa, né? Não é a igreja institucional centrada em Roma que fez isso. É a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, né? Que foi fazendo isso cada vez de forma mais organizada, é verdade, mas não uma igreja papal, né? Não uma igreja papal. Tanto é assim que a igreja como um todo
não conservou o mesmo cânone, né? Mesmo antes da reforma, como eu já disse. Bom, espero que vocês estejam ainda vivos por aí, nós temos algum tempinho aqui ainda, se vocês quiserem descansar e depois ver a gravação que vai ficar, eu não vou recriminá-los, porque eu sei que o assunto pode ser cansativo mesmo para vocês, né? Para mim não, porque eu tenho um interesse especial. Eu vou falar de um assunto agora, então, mais polêmico. Mais polêmico aqui pelo seguinte, né? Até conto para vocês que toda família tem aquele assunto que ela não gosta que se comente muito, né? Toda família tem um assunto assim que dá vontade, às vezes, de botar para baixo do tapete quando chega a visita, porque não é um assunto muito bonito. Então, vou falar até rápido sobre esse assunto, né? Mas é necessário porque ele é questionado também, né? E, na verdade, esse estudo que eu estou fazendo surge a partir de questionamentos que eu recebi tanto aqui na comunidade quanto pela internet, né? E um questionamento é sobre a atitude de Lutero para com alguns livros do Novo Testamento, né? Geralmente se fala do Apocalipse e de Tiago, né? E de fato, eu não vou jogar para baixo do tapete, só vou falar rápido sobre isso, até porque não é tão importante assim. Lutero teve uma implicância com livros do Novo Testamento, né? Na Bíblia de Lutero, na Bíblia que Lutero publicou vivo ainda, né? Lógico que eu toquei um facsímile, não a Bíblia de Lutero em si, mas percebe-se que na lista do Antigo Testamento, os livros canônicos são numerados e os livros apócrifos aparecem no sumário sem numeração. No sumário do Novo Testamento acontece a mesma coisa, né? Alguns são numerados, 23 livros são numerados e 4 livros ficam de fora da numeração, que são Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. O Jones pergunta aqui se eu tenho um texto com as citações. Tenho sim, Jones, depois eu compartilho de alguma forma. Eu tenho, tá bem registrado assim. Então, esses 4 livros, Lutero implicou com esses 4 livros, é óbvio. Ele faz isso também recuperando uma tradição da igreja, né? Algo que aconteceu na história da igreja, bem registrado por Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica. Ele fala de livros que eram amplamente aceitos, né? Que eram livros amplamente aceitos por todas as igrejas, e livros do Novo Testamento que eram disputados, né? Que ainda eram fruto de conversa, né? Que sofreram mais para serem aceitos no cânone, né? Houve uma disputa muito grande sobre eles. E esses 4 livros que Lutero pega aqui para colocar como suspeitos, né? Para dar uma marcada de que eles talvez não tivessem o mesmo valor, eles estão nesse grupo de livros disputados. Agora, muita atenção, né? Isso que Lutero fez, nós luteranos hoje não necessariamente reconhecemos como correto, né? Houve ainda no século XVI luteranos que aderiram a essa ideia. Vamos mesmo discutir o cânone, né? Vamos mesmo diferenciar os que sempre foram aceitos e esses que foram alvo de disputa. Vamos diferenciar. Martin Chemnitz é um nome desses, né? Um sujeito importantíssimo e que persistiu nessa ideia. Vamos discutir o cânone do Novo Testamento, né? Vamos até mais claramente dizer que alguns não são inspirados. Mas, e aí tem algo muito importante, essa ideia de que o cânone do Novo Testamento deve ser discutido, de que alguns estão sob suspeição, né? Essa ideia não entra nas confissões luteranas, né? Isso é importantíssimo. E essa ideia não foi aceita, em geral, pelos luteranos posteriores, né? Do século XVII, a coisa fica já resolvida e nós chegamos à conclusão, não, vamos esquecer essa conversa de Lutero, vamos esquecer essa conversa de Chemnitz e vamos seguir com o cânone do Novo Testamento completinho, do jeitinho que ele é, com seus 27 livros, sem discussão mais sobre isso. Isso foi o que os luteranos concluíram no século XVII, né? Então,
até me parece muito saudável que nós sigamos essa conclusão. Não discutimos o cânone do Novo Testamento, são os 27 livros inspirados, né? Isso quer dizer que eu estou dizendo que Lutero errou nessa? Pessoalmente eu vou dizer que sim, né? Não era bom Lutero ter discutido isso. E eu sempre lembro, né, isso foi lembrado, não inicialmente nem por mim, né, felizmente aqui na comunidade as pessoas são bem esclarecidas, e alguém já disse assim, de forma muito clara, né, nós não concordamos com tudo que Lutero falou e escreveu. De fato, nós não concordamos com tudo que Lutero falou e escreveu. Lutero era um homem falho, como todo ser humano é, obviamente, não precisávamos nem fazer essa observação. Então não temos necessidade de concordar com tudo, né? E podemos dizer, olha, isso aqui nós não concordamos. E felizmente nas nossas confissões também não trazem isso, né? Elas não guardaram isso como verdade, né? Então a gente pode questionar e pode dizer, sim, Lutero estava errado e concordamos com os luteranos das gerações posteriores, sem problema algum, né? Isso não teve consequências também, tá? É bom dizer, isso não teve consequências para a teologia luterana. Um parêntese que eu nem fiz presencialmente, eu acrescento, acho que eu não fiz. Por exemplo, a Confissão de Augsburgo, apresentada em 1530, a resposta católica trazia citações de Tiago. Na tréplica, que é a apologia, né, que Melanchthon escreve, ele não questiona, nem pensa assim, será que mas Tiago não é muito valorizado? Não, ele não faz nada disso, ele simplesmente lê Tiago da forma correta e mostra, assim, Tiago está de acordo com a nossa doutrina. Inclusive, os católicos tinham citado um livro apócrifo do Antigo Testamento também, Tobias. Melanchthon faz a mesmíssima coisa, ele nem questiona assim, mas esse livro que vocês citaram, nós não reconhecemos nada disso. Ele simplesmente lê Tobias do jeito certo, né, e mostrando que Tobias está de acordo com a justificação pela fé também, né? Isso é importante. As diferenças entre nós, elas têm mais a ver com a forma como a gente lê as Escrituras do que propriamente com a quantidade de livros que há no cânone, né? Isso é bom deixar bem claro. Agora, podemos ir para o Sola Escritura, eu acho, né? Já são 8h47. Vamos para o Sola Escritura, vai ser um pouco mais rápido para a gente poder terminar de tomar o chá e poder tocar a vida, né? A pergunta é, o que é o Sola Escritura, né? Esse conceito tão importante, às vezes debatido. E eu pergunto, Sola Escritura significa que tudo o que não é escritura, né? Tudo que não é escritura sagrada, nós vamos jogar fora? Né? É isso? Somente a Escritura que nos interessa, o resto a gente não quer nem saber. Não é isso, né? Obviamente que não é isso. A tradição da igreja, ou seja, e na verdade eu diria até as tradições da igreja, elas têm o seu valor, elas são consideradas, nós não vamos queimar todos os outros livros e ler somente as Escrituras e começar a igreja do zero a cada novo encontro, né? A cada vez que a gente abre as Escrituras, começamos do zero a igreja. Não é isso, né? Não é isso. A gente valoriza o que os nossos irmãos do passado fizeram, pensaram, deixaram registrado. Isso tudo tem valor. A questão é de autoridade. A autoridade final é das Escrituras, né? Então, todas as tradições vão ser avaliadas à luz das Escrituras. E se elas colidem com as Escrituras, elas são jogadas fora sim, né? Sem remorso, sem peso de consciência. E se elas ensinam algo que é contrário, então, e se elas fazem assim dizer, vocês têm que crer nisso porque a igreja o afirmou, mas se isso não está nas Escrituras, nós dizemos, não tem que crer nada nisso. Pode ser até uma opinião de um teólogo, mas não é artigo de fé a ser confessado pela igreja, né? E essa é uma diferença muito, muito importante, né? Mesmo hoje para nós, né? Eu vou lembrar aqui, eu queria ter lembrado isso no domingo e não lembrei. Por exemplo, de um pastor que eu conheci, né, pessoa querida, não tem nada contra, várias pessoas pensam assim, então ninguém vai saber quem é, mas ele tinha na mente dele a ideia dele de que as ofertas de dinheiro mesmo no culto, tinham que ser levadas obrigatoriamente até o altar. Né, o altar especificamente, né? E ele tinha até um versinho para falar sobre isso, né? A oferta ao Senhor vai pelo corredor, eu não lembro bem como era o versinho.
Mas veja, é uma opinião dele, que pode ser valorizada como opinião de um pastor, de um homem da igreja, de um homem sério. Tudo bem, ele tem os seus argumentos, né? E a gente pode valorizar isso como ideia dele. Se ele agora, imagina, chega para a igreja e diz: a igreja tem que crer que a oferta só pode ser levada até o altar, por cada pessoa da igreja não pode ter coleta de oferta entre os bancos, porque é assim que é, e crer diferente é crer contra a igreja. Vê que aí já mudou? O que era uma opinião que podia gerar uma tradição e ser seguida, né, por algumas igrejas, não teria problema nenhum. Mas a partir do momento que isso é imposto como regra de fé, como isso é assim, como se Deus tivesse mandado que só fosse feito assim, aí a gente vai dizer: isso fere o sola escritura. Ou seja, não é o costume que feriu, mas é a forma como o costume foi apresentado como regra de fé, como necessário para o culto, né? Sendo que é algo de opinião, é algo passível de discussão, não é algo definido por Deus, né? É isso, né? E não dizendo que isso deva ser desvalorizado, né? Outras tradições são muito importantes, são muito valiosas para a gente, mas a gente precisa sempre reconhecer, são tradições e não são imprescindíveis nesse sentido, né? Porque não são mandadas pelas Escrituras. Eu leio para lembrar disso, né? Eu sei que houve entre luteranos recentemente até uma desvalorização do sola escritura, porque a gente gosta da tradição, porque a gente gosta dos pais da igreja, mas eu leio um trechinho dos artigos de Smalcald, bem breve assim. Lutero está discutindo lá sobre o purgatório, e aí ele lembra que os católicos usaram Agostinho para tentar provar a existência do purgatório, né? E aí ele fala assim: olha, depois que vocês pararem com esse comércio que se faz com as missas em favor dos mortos, né, para ganhar dinheiro, e depois que acabar com tudo isso, coisa que Agostinho nunca pensou que aconteceria, então nós falaremos se a palavra de Santo Agostinho, carente de texto escriturístico, pode ser tolerada, de sorte que no sacramento haja memória dos mortos. E aqui vem: não é válido fazer artigos de fé das obras ou palavras dos santos pais. De outra maneira, também deveria tornar-se artigo de fé sua alimentação, vestimenta, casas, conforme se faz com as relíquias. E a frase que mais me interessa é essa aqui: a norma é a palavra de Deus, e mais ninguém, nem mesmo um anjo, estabelecerá artigos de fé. Né? Isso aqui é texto confessional nosso, porque é artigos de Smalcald, né? Eu vou para a questão final aqui, né? Há dois tipos de textos, dois textos que eu vou citar aqui, que são usados pelos católicos romanos para dizer que as Escrituras nos mandam conservar a tradição e valorizá-la tal qual valorizamos a palavra escrita, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, assim está escrito: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. E aí vão dizer: está vendo? Guardar a tradição feita por palavra, tanto quanto por carta, tanto a oralidade quanto a escritura. Mas vamos ver esse texto daqui a pouco. O outro é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 2, né? Eu os elogio, diz Paulo, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês, né? Paulo valorizando porque eles guardaram as tradições. Tem questões contextuais aqui que precisam ser levadas em consideração, né? Primeiro ponto importante, Paulo está escrevendo isso num momento em que os apóstolos estão vivos, né? Os apóstolos ainda estão ensinando oralmente, as tradições ainda saem da boca dos próprios apóstolos, né? Não depende de terceira, quarta, quinta, sexta mão isso daqui. Elas são entregues a partir do ensino dos apóstolos mesmos. Outro ponto muito importante, Paulo escreve suas cartas, e muitas delas, antes de nós termos os evangelhos mesmo escritos, né? E, embora as pessoas às vezes abram a Bíblia e pensem que a ordem da escrita foi aquela, né? Evangelhos depois as epístolas, não. Os evangelhos vieram depois, né? Do que muitas cartas.
Então, quer dizer, Paulo está escrevendo para guardar as tradições no momento em que a escritura cristã ainda está sendo gestada, né? Ela nem existe ainda. Então eu acho muito complicado você pegar esse texto e, primeiro, querer aplicá-lo ao nosso tempo, a qualquer tempo posterior, nesse sentido de guardar as tradições, e querer aplicá-lo a qualquer tradição também, né? Uma coisa é receber a palavra do apóstolo, guarda isso, guarda isso. Outra coisa é, estamos aqui no século VIII e temos uma tradição oral que nós dizemos que vem sendo preservada desde os apóstolos, e vocês têm que acreditar e guardar tudo isso da mesma forma que guardam a palavra escrita que eles mesmos deixaram, né? Então, assim, é uma aplicação do texto perigosa, me parece, né? Por uma questão muito, muito contextual, assim. Agora, eu vou vou até conferir aqui para não mentir para vocês, né? Chegando para a conversa difícil final, depois só tem conversa fácil. É bom lembrar que as Escrituras não são a revelação única de Deus na história da humanidade, né? Primeiro, Deus fala com Adão, com Eva, Deus tem conversas mesmo, tem uma oralidade ali, e essas pessoas vão transmitindo isso oralmente. Mas a transmissão oral dessa tradição desde Adão, ela se mostra falha muito, muito em breve, né? Muito em breve as coisas desandam e o povo não guarda a palavra como deveria, essa palavra que é transmitida oralmente. E Deus vai de novo se revelando, Deus se revela a Abraão. Abraão certamente mantém esse ensino para Isaac e Jacó para os seus 12 filhos, mas ali também de novo nós vemos que logo Israel vai deixar de observar o ensino de Deus. Chega um tempo em que Deus resolve que é tempo da escritura, né? Com Moisés, e aí aparece a escritura, que vai ganhar uma importância muito grande, porque após Moisés e após a escritura começar a existir e depois se ampliar, as tradições continuam se criando. Tanto é que no tempo de Jesus, e aqui é importante, os judeus têm uma tradição oral muito rica, que depois o judaísmo rabínico vai dizer que é tão importante quanto a Torá, né? A Torá oral é tão importante quanto a Torá escrita, mesmo tipo de argumento da Igreja Católica, né? E o que acontece quando Jesus entra em confronto com os fariseus que guardavam essa tradição oral e valorizavam muito? O que Jesus faz? Jesus discute tradição com tradição. Jesus discute tradição oral e fica lá, não, mas na tradição oral verdadeira, não. Jesus aponta para as Escrituras e mostra, a tradição de vocês não está correta porque ela vai contra o que está escrito, né? E a gente aprende aqui algo muito importante, né? Sobre o princípio de segurança que nos dá a Escritura, diante das tradições. Com Jesus a gente aprende isso. Marcos 7, por exemplo, fica muito claro. É claro que os apóstolos ensinam oralmente, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lá em Atos diz, é claro que está falando do ensino de boca dos apóstolos, de viva voz, né? Mas logo os apóstolos produzem escritura também, porque isso é importante, né? Eles sabem que é importante deixar escrito, e isso eles fazem. E felizmente nós temos as escrituras hoje, né? Nós temos as escrituras que nos dão essa segurança, nos dão um lugar de verificação, de conferir, né? Eu remeto lá à segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, 16 e 17, quando fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Todos se lembram desse texto. É claro que quando Paulo diz toda a escritura ali, ele não está pensando no cânone fechado, que não existia ainda, mas de qualquer forma esse texto me ajuda a perceber o valor que tem o texto de Deus escrito, né? O texto nesse suporte físico que atravessa séculos sem se perder, né? E sem sofrer inovações frequentes ou inovações subreptícias, né? Essas que entram e se imiscuem sem que se perceba tão facilmente. Então eu vejo aqui nessa valorização da escritura que nós temos essa oportunidade de confiar nelas, né? E nós confiamos nas Escrituras como o que guarda o ensino dos apóstolos e podemos perguntar assim,
quem garante a qualidade das tradições que se seguiram depois, né? De cada tradição que surge depois? Nós temos certeza da qualidade das escrituras. Agora, quem garante a qualidade das tradições? Eu vou dizer, a única forma de saber a qualidade das tradições é se nós pudermos verificar sua qualidade com base nesse texto cuja qualidade nós sabemos, né? Que é o conjunto das escrituras. Esse é o Sola Escritura, né? É isso, é a gente ter esse princípio com seriedade e com valorização. Vou concluir, né? Eu vou concluir que já chegamos a 55 minutos efetivos de eu falando sem parar aqui. Obviamente é sofrido para vocês isso, né? Só uma pessoa falando, né? Não tem nem os recursos visuais assim para amenizar. Mas eu concluo com uma frase, né? Que começa com as palavras do Salmo que nós lemos no domingo passado, né? Não fosse o Senhor que providenciou as Escrituras e nos fez reconhecer nelas nossa norma, não teríamos saído de emaranhados de doutrinas que sufocam o Evangelho, né? Se nós não tivéssemos as Escrituras e não tivéssemos, se a igreja não tivesse reconhecido o valor das Escrituras, como que nós questionaríamos a própria igreja quando ela gera um emaranhado de doutrinas que sufocam e escondem a pureza do Evangelho, né? Nós não teríamos saída, né? Ficaríamos numa discussão sem fim. Nós só saímos do emaranhado de doutrinas estranhas e que confundem porque nós recorremos às Escrituras, né? Sem esse princípio, a reforma não teria prosperado, né? Tanto é assim que dizem que a reforma prosperou muito mais rapidamente e ganhando território, enquanto a Igreja Romana tentou discutir a doutrina da reforma, contra a doutrina da reforma, a partir das Escrituras. Enquanto a conversa era sobre as Escrituras, a reforma ganhou terreno muito rápido. E aí depois, quando a Igreja percebeu, a Igreja Católica Romana percebeu, recorramos à tradição e agora vamos enfrentá-los com a tradição, aí a reforma não ganha tanto terreno, né? Porque quando a conversa é só pela Escritura, a coisa fica mais clara, né? Quando o emaranhado de doutrinas surge, as pessoas nem entendem a discussão, né? E a coisa não prospera, infelizmente. É isso, né? 9:02 da noite, a conversa vai ser até aqui, eu vou tomar um chá para minha garganta continuar saudável e nós vamos fazer uma oração, né? Se tivermos pedidos de oração, vocês podem dizer aí, fiquem à vontade. Obrigado para quem esteve aqui bravamente até agora, né? Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe. Eu vou encontrar uma forma de disponibilizar, se não para todos, quem quiser me pede, eu sei que o Jones quer, eu mando para ele o material escrito, né? São slides, na verdade, mas tem o suficientemente registrado as fontes. Então nós oramos, né? Oramos pela nossa situação, pela igreja, né? Oramos agradecendo a Deus pela palavra, e também que Deus socorra aquelas pessoas que passam por momentos difíceis, certamente. Façamos juntos, então, a oração. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo dia que passou, te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, apesar da distância, de conversarmos sobre coisas tão importantes. Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado porque o Senhor quis se revelar, porque quis deixar as coisas esclarecidas para nós, tudo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa vida de fé. Te agradecemos por isso e porque temos acesso às Escrituras e podemos, assim, ter por meio da Tua Palavra a ação do Espírito Santo em nós. Isso nos faz muito felizes e certamente nos conduz a Cristo e nos faz pessoas salvas, pessoas da Tua Igreja. Abençoa-nos então na leitura que fazemos da Tua Palavra dia a dia e que seja uma leitura edificante
e que realmente tenha o efeito que é para ter. Abençoa as pessoas que estão aflitas por esses dias, por enfermidades, por morte de parentes, pessoas enlutadas. Conforta os corações também a Tua palavra. Seja valiosa e valorizada neste momento pelas famílias, que possam querer escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque em Tua palavra nós encontramos a esperança verdadeira que não falha. Então, muito obrigado, Senhor. Abençoa as pessoas que aqui estiveram, que passaram por aqui, e suas famílias também. E abençoa-nos pela noite afora e que tenhamos um bom amanhecer no dia que vem pela frente. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bom pastor. Amém. É isso, pessoal. É isso. Eu sei que foi mais complicado. Na semana que vem, eu não sei o tema do nosso estudo por aqui ainda, né? Daqui a 2 semanas nós vamos continuar falando sobre escrituras, o pessoal da comunidade pediu isso, mas eu devo ampliar para questões mais de interpretação, né? E o lugar da escritura para a gente, talvez, algumas questões que se desdobram dessa conversa aqui, né? Mas é isso. Que Deus abençoe vocês realmente. Um grande abraço e até a próxima.